Bom dia para você que está acompanhando esse vídeo. Hoje é 1º de outubro de 2022. Recadinho para você, amanhã é dia de eleições aqui no Brasil. Você possa votar com consciência, com responsabilidade, mas principalmente respeite a opinião do próximo. Se como você tem sua opinião, o outro tem a sua opinião, precisa ser respeitada. Ok? Hoje, a mensagem de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que é Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Para quem é católico, né? Todas as missas ouvem a mesma coisa. Para quem não é, você vai saber o que é o Cordeiro agora. João, capítulo 1, no verso 29. Estou aqui com a minha Bíblia. Tá? Pode abrir a sua Bíblia aí. E a passagem vai estar mesma coisa, mesmo sentido. João, capítulo 1, verso 29, diz o seguinte. 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era conhecido como Cordeiro de Deus. Por isso que o Padre fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá na hora da comunhão. Né? Jesus, ele era o Cordeiro. Por que ele era o Cordeiro? O que significa isso? No Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, ela pegava o Cordeiro sem defeito e oferecia holocausto no santuário pelos seus pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, todos que pecavam deveriam morrer. Certo? Para não acontecer isso, outra vítima deveria ser oferecida no lugar. E isso desde o Éden que acontece isso. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que, em Gênesis capítulo 4, vamos ler capítulo 4, capítulo 3, né? No capítulo 3 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver uma passagem interessante, intrigante. Gênesis capítulo 3, verso 21, diz assim: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso depois do pecado. Fez vestimenta de peles. Alguém perdeu a pele aí para servir de roupa para Adão e Eva. Quem perdeu a pele? Um cordeiro inocente que teve que morrer no lugar deles. Então, todo pecado ocasiona a morte. E Adão e Eva terem pecado acabou com a morte de um inocente cordeiro no lugar deles. Então, desde o Éden, que o pecado era aplacado com a morte. E o que aconteceu? Jesus veio a este mundo para nos livrar dos nossos pecados e morrer em nosso lugar. Quando João Batista viu Jesus vindo para ser batizado, ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quis dizer em outras palavras: Este é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu queria falar de uma outra expressão. Essa expressão está em em Apocalipse. Apocalipse de João, né? Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 13, e o verso é o 8, onde diz o seguinte: E todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós vamos ficar no final desse verso. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro, letra maiúscula. Então você está falando de Jesus. Não é estranho? Então quer dizer que Jesus estava morto desde a fundação do mundo, desde o início do mundo? Eu acabei de falar para vocês que quando Adão e Eva pecaram, um cordeiro foi morto. O que significa isso? Que estava acordado que se o homem pecasse, Jesus se ofereceria em sacrifício no lugar do homem. E foi o que aconteceu. Jesus veio a este mundo, se ofereceu no lugar do meu pecado, do seu pecado, dos nossos pecados. Mas eu queria falar com vocês uma coisa interessante. Um fato que ocorreu com Abraão. E para isso nós vamos abrir a Bíblia aí no livro de Gênesis, o primeiro livro que a gente estava agora. Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, no capítulo 22. Conta a história de Abraão, da provação de Abraão, Abraão sendo provado. E o que aconteceu?
Lá no verso 1, nós vamos ler. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha só o pedido de Deus. Pegue o seu filho, o seu único filho, leve ao monte Moriá, e lá você vai sacrificá-lo para mim. Existem algumas coisas interessantes aqui nesse verso para nós analisarmos. Primeiro, não existe registro bíblico na Bíblia de Deus aceitando sacrifício humano. Não existe. E aqui nós estamos vendo aqui Deus pedindo um sacrifício humano. Muito estranho, né? Segunda coisa, Deus fala com Abraão e fala assim, teu único filho. Mas Isaac não era o único filho que Abraão tinha. Abraão tinha um filho mais velho chamado Ismael. Então o que significa esse simbolismo aí? Teu único filho. Lendo toda a história que está em Gênesis 22, você pode ler na sua Bíblia aí, eu não vou ler tudo, vou ler algumas partes, tá? Você pode ler. Aqui está falando aqui, ó, no verso 7, disse Isaac a Abraão, meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro do sacrifício? Abraão respondeu, Deus proverá para si um cordeiro. Abraão até o fim, ele acreditava que Deus ia prover um cordeiro no lugar do filho dele. Quando ele viu que não tinha cordeiro, ele simplesmente amarrou o filho dele e o colocou sobre a lenha para oferecer no holocausto. Agora, olha só que coisa interessante. Abraão já estava velho. O filho dele era jovem. O filho dele poderia muito bem ter se rebelado contra ele, matado o pai dele ali, ó. Pegado a faca, matado o pai dele e ir embora, como acontece nos dias de hoje. Porque o que acontece nos dias de hoje? Os pais são desrespeitados pelos filhos. E os filhos, ó, não querem nem saber. E aqui nós estamos vendo uma coisa completamente diferente. Isaac se submete ao seu pai, deixa seu pai amarrá-lo e colocá-lo sobre a lenha. Mas Isaac, ele acreditava que a estrita obediência aos seus pais, aquele mandamento, sabe, o quinto mandamento, né? Não, honra o teu pai e a tua mãe. Isaac estava honrando seu pai e sua mãe até mesmo em face da morte. E o que aconteceu ali? Todo o texto. Quando Abraão iria sacrificar o seu filho, ele levantou a faca, veio um anjo do céu e falou, Abraão, não faças isso. Eu sei que agora você me teme. Olha lá, o verso. Aqui, ó, o verso 12. Não estenda tua mão sobre o rapaz, não faças nada, porque sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Lá, vem de novo o teu único filho. Por que Deus está falando assim, teu único filho, sendo que ele tinha outro filho? Porque isso aqui, na verdade, era uma parábola de uma coisa que iria acontecer séculos depois. Abraão aqui simbolizava Deus Pai. E Isaac simbolizava Deus Filho. Simbolizava Jesus. É isso aí. Então isso aqui era uma parábola para o que ia acontecer séculos mais tarde. Abraão simbolizando Deus, o Pai, e Isaac simbolizando o Filho. E aqui Deus mostra para Abraão o futuro. Quem iria, na verdade, acabar com os pecados do mundo. E para você ver que o que eu estou falando aqui é bíblico, o verso 2 diz assim, então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho. Primeiro, Deus teve um único filho, Jesus. Abraão tinha 2 filhos. Então, na verdade, Deus está falando dele mesmo, não de Abraão. E ele fala assim, vai à terra de Moriá. Você já teve a curiosidade de saber onde é a terra de Moriá? Já teve essa curiosidade de saber? Vamos ver onde que é? Vamos abrir a palavra de Deus aí, segundo livro de Crônicas, no capítulo 3. Segundo Crônicas, no capítulo 3. Está dizendo o seguinte, ó. Então Salomão começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Não vou ler o resto do verso, porque o que a gente queria a gente já achou. Jerusalém, no Monte Moriá. Onde Jesus foi sacrificado. Onde Jesus foi crucificado. Em Jerusalém, no Monte Moriá. É? Então Jerusalém foi construída sobre o Monte Moriá. Jesus morreria em Jerusalém, assim como Deus mostrou para Abraão séculos antes, quando ele pediu para que o filho dele, que ele levasse o filho dele para ser sacrificado naquele monte. Então Deus mostrando para Abraão
o futuro. E o mais interessante é que Jesus estava presente à cena, ele viu isso aí. E lá em João, no capítulo 8, João, no capítulo 8, Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus falou uma coisa para os fariseus muito interessante. Olha só, João 8, capítulo 8, verso 56. Olha lá o que ele fala. Verso 56 a 58. Ele diz assim: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: na verdade, em verdade vos digo que antes de Abraão existir, ou antes de Abraão nascer, eu sou. Mas olha só, o verso 56. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou. Por que Abraão viu o dia de Jesus e alegrou-se? É o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 22, que a gente leu. Você já reparou como Abraão deve ter ficado aliviado quando ele viu o cordeiro preso nos arbustos? Já parou para pensar nisso? Olha só, o que está dizendo lá? Gênesis 22. Olha aqui, ó. Verso 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e ia atrás de si um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizia até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, ou seja, olha a felicidade que Abraão ficou quando ele viu que um cordeiro foi providenciado no lugar de seu filho. Só que Deus, o Pai, ele não teve essa providência. E o filho dele, o único filho dele, foi morto na cruz do Calvário para salvar você e a mim dos nossos pecados. Pense nisso. Pense por um instante. Não houve um substituto para Jesus. Houve um substituto para Isaac, mas para Jesus não houve. E o Filho único de Deus foi imolado na cruz do Calvário. Mas graças a Deus, Jesus ressuscitou, está vivo e vai voltar. O que eu quero falar com você hoje é que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo morreu por mim e por você. Ele já estava preparado para morrer se nós caíssemos em pecado. E ele morreu. Como nós estamos correspondendo a este amor? Como nós estamos correspondendo ao amor do Pai, que ofereceu o seu Filho pela raça caída, pelos seus demais filhos pecadores? Essa é a mensagem de hoje. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo está esperando por você e por mim. Está esperando por nós, pelos nossos arrependimentos, pelo nosso arrependimento, pela nossa tristeza pelo pecado. E tem uma coisa: ele voltará para buscar aqueles que não amam a própria vida, mas que dedicam para ele. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos tomar a decisão a cada dia de sermos fiéis ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos orar um pouquinho, vamos orar uma pequena oração. Senhor, nosso Deus, obrigado por tão grande amor por cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a nos convertermos dia a dia, para que possamos ser fiéis seguidores de Ti. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar você e que possa aguardar aí o próximo vídeo, a próxima live, onde nós vamos estar aqui de volta, falando mais um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus abençoe.